Vamos seguir o programa agora com outro assunto. Um personal trainer foi preso por crime sexual. Gente, essa história ganhou repercussão em todo o país. Escuta só, um homem que tem 41 anos teria puxado o biquíni de uma aluna durante uma avaliação física e passado a mão nos seios dela. Bruno Fidelis ainda enviou várias mensagens para a vítima pedindo que ela não denunciasse. Nos prints que foram entregues à polícia, a jovem diz que ele tentou beijá-la e ainda tocar as partes íntimas dela. E deixa claro que nunca deu liberdade, que sempre o viu apenas como treinador. E sabe qual foi, gente, a resposta do personal? Se você tivesse dito não, eu não teria encostado em você. Achei que você estava correspondendo. Me enganei, por favor, não comente com ninguém, escreveu o professor. Esse caso aconteceu em Goiás. Mas para a polícia ele nega. Para ela ele assume, né? Tá vendo? Gente, esses são casos muito comuns, né? São mais comuns do que a gente pensa, do que a gente imagina. Homens e mulheres também, viu? Que seguem, que perseguem, que importunam, porque criam uma ilusão de que são correspondidos, fantasiam de fato um relacionamento, um flerte, quando na verdade não existe nada disso. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Vem cá, participa com a gente. Eu recebo aqui no nosso estúdio o psiquiatra, Dr. João Paulo Cerqueira. Obrigada, doutor, pela sua participação, viu? Uma boa tarde. Obrigado pelo convite, boa tarde. A gente também recebe aqui a advogada Carolina Prado. Obrigada, Carol, pela sua presença. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E a gente também recebe aqui a Mayra. A Mayra, como mulher, está aqui participando hoje com a gente para falar, primeiramente, um caso como esse, né? Qual é o sentimento que provoca, que isso te traz quando você vê uma notícia como essa, Mayra? Boa tarde, boa Roberta. Tarde. Isso acaba trazendo um transtorno, não só para mim, mas para todas as mulheres, porque às vezes os homens, eles acham que eles podem tudo, entendeu? Mas eles não podem nada, porque às vezes não que a mulher está dando confiança, entendeu? Mas eles acham que eles podem tudo. Você já passou por uma situação parecida dessa daí? Não parecida como essa, mas já passei na situação assim, de estar andando na rua e de repente uma pessoa vem atrás de mim pedindo telefone, perguntando onde que eu morava, como que era o meu nome, né, me chamando para sair, e eu nunca ter visto a pessoa. Isso acaba deixando a gente assustada na rua. Na rua, do nada a pessoa chega e faz isso? Do nada. Chegou, eu olhei assim, estava de moto. Aí perguntou, você tem telefone? Como que é seu nome? Você mora onde? Vamos parar, vamos tomar alguma coisa? Vamos dar uma saída? E a gente, né, se assusta porque a gente nunca viu aquela pessoa, né, e acaba ficando com medo, né? Vamos entender, primeiro de tudo, vamos esclarecer a diferença aí entre uma cantada, uma paquera, né, um querer conquistar, para quando vira já um caso de obsessão um pelo outro, quando isso já se torna, já passa do limite ali. Qual que é a diferença, doutor? Boa tarde. Boa tarde. É difícil, essa pergunta, Roberta, é uma pergunta que envolve não só questões médicas, mas também envolve questões jurídicas e sociais. É muito legal a doutora Carolina estar aqui conosco para poder compartilhar, né? Uma coisa muito importante que a gente sempre tem que lembrar é que 1 em cada 3 mulheres vai ser vítima de violência ao longo da vida. É 1 em cada 3. O que isso significa? Significa que, ainda hoje, uma mulher andando na rua, uma mulher no ônibus em pé, passa por esse constrangimento, por esse crime. E isso é fruto de muitas questões sociais, né? A pergunta é qual que é a justa medida, né? Quando a gente pensa que se 1 em cada 3 vão ser vítima de violência, isso não se deve a uma questão necessariamente psíquica. Talvez isso tenha muita relação com os componentes sociais. A forma como as mulheres estão tendo acesso a condições de igualdade, né? A mulher sofre violência, ela tem menos oportunidades educacionais, subgrupos populacionais, por exemplo, mulheres negras, têm menos chances de estudo, têm menos chances de boas oportunidades.
a gente ainda tem uma desigualdade de gênero e tudo isso impacta muito na saúde mental, na saúde física, Então, é uma pequena parte, né? A gente pode depois pensar naquele caso que estava rolando aí na mídia, né? Da Stalker. Já a gente vai falar dele, a gente vai chegar nesse campo aí, porque acontece também o inverso. Tem muita mulher que persegue também o homem. Inclusive, eu convido você de casa, seja mulher ou seja homem, a participar desse debate aqui com a gente. Já viveu uma situação, né, que a pessoa fantasiou um relacionamento com você, achou que você estivesse dando abertura, esperança, sendo que, na verdade, às vezes é só a sua maneira de ser. Se você é simpático, a pessoa confunde isso também. Agora, vamos entender, então, nessa esfera judicial, Carol, para a justiça, qual é a diferença? Qual é o entendimento? Não, isso a pessoa está te cantando, está tentando te paquerar. Não, isso já passou do limite, isso já pode se tornar um crime. Perfeito, Roberta. Dentro dessas questões que, como o João prontamente apontou, elas são muito sociais, porque a gente vive dentro de um patriarcado que traz a violência de gênero a todo momento à nossa porta. É importante que a gente tenha até muito cuidado quando tratar de limite. E de forma até muito pontual, eu acredito que tratar de um liame bem subjetivo entre aquilo que poderia, de fato, ser um elogio e aquilo que pode causar também um constrangimento, a gente deve ser muito radical. Então, todo e qualquer ato que ele não for consentido ou desejado, ele já pode ser considerado, assim, uma forma, seja de assédio, seja de importunação. E é importante também entender, até mesmo pegando o gancho desse caso, o que a gente está tratando quando a gente fala de importunação sexual, que é um aparato legal até que recente, com a Lei 1378 de 2018, ele supre uma lacuna que antes existia. Porque se você estivesse diante de uma situação similar, ou você trataria de uma possível contravenção penal, artigo 61, que hoje já é extinto, ou talvez ali 213, que já vai verificar quanto a estupro. E o 215A, que é o artigo que vai versar sobre a importunação sexual, ele deixa muito claro que qualquer ato praticado contra terceiro, que seja para satisfazer a lascívia ou o desejo sexual de um outro, ele vai ser caracterizado, se não tiver consentimento, como um ato infracionário. Nesse caso aí específico do personal, fica claro, a partir do momento que ele encostou nela, e qual seria a necessidade, ok, o personal encostar, né, um profissional dali também que atua na área envolvendo a saúde, mas ao mesmo tempo apalpar as partes íntimas, encostar nos seios dessa aluna, já fica claro que isso é um crime? Se não fica, deveria. Porque, de fato, as mulheres elas são muito desencorajadas de muitas vezes perseguirem com a denunciação desse tipo de caso, porque sempre é minimizado a realidade da situação. Então, qualquer ato, seja físico ou até verbal ou exposição de fotos em redes sociais, né, muitas vezes acontece seja no direct ou em mensagens, você receber mensagens que são de cunho sexual e fotos também, isso já vai caracterizar a importunação. Então, é uma linha muito tênue e que, sendo atravessada, ela já tem o condão de caracterizar. E é um crime que tem uma certa punição até que severa, que é de 1 a 5 anos. Né? Se não tiver outro ato que tenha uma combinação penal maior. Então, a partir do momento onde não há grave violência e ameaça e há qualquer tipo de toque ou até mesmo de insinuação, fica caracterizada a importunação sexual. Agora, o que chama a atenção, doutor João, é a resposta dele, né? De alguma forma, culpando a vítima, colocando para ela a culpa disso tudo. Eu achei que você quisesse, achei que você estivesse dando essa abertura, né? Então, mais uma vez, a gente vê que a mulher sempre, né, quando acaba se tornando aí grande parte dos alvos, a mulher na função, naquela lacuna de culpada. Perfeito, Roberta. É preciso pensar, é preciso que as mulheres se unam. As mulheres são 50% ou a mais da população, né? Por que as representações ainda são tão pequenas, né? Há muito que mudar para que a gente alcance igualdade de gênero. O que é igualdade de gênero? São mulheres terem as mesmas oportunidades de trabalho e desenvolvimento. Essa mulher vai ter que conviver com uma violência
E a violência, a gente sabe que causa transtornos mentais, aumenta a chance de depressão, aumenta a chance de ansiedade, aumenta a chance de transtorno de estresse pós-trauma. Ser mulher não é fácil na sociedade da forma que está, porque há sempre parece que o homem está sempre numa posição, parece não, né? De fato, o homem está numa situação favorecida em relação às mulheres. Mayra, é difícil você, o tempo inteiro, uma mulher bonita que está aqui participando com a gente, você o tempo inteiro ter que ficar dizendo não, se posicionando o tempo inteiro, uma mulher bonita, casada. Fica difícil porque, assim, às vezes a educação da gente acaba se tornando uma grosseria. Porque você passa a dar um bom dia, né? Uma boa tarde. E, às vezes, para alguns homens, aquilo é uma, né? Tá dando mole, né? Tá dando confiança, mas não é, né? E, por muitas das vezes, eles acham, né? Que pelo fato da mulher, né? Dar um bom dia, uma boa tarde, aquilo já é um meio deles se aproximarem, né? Falarem alguma coisa, né? E, às vezes, passam do limite, tá? Fala até coisas, né? Que a gente não gosta nem de ouvir. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Entendeu? E como que você se sente diante dessa situação? Assim, a gente fica com vergonha, porque a gente ser extrovertido, né? A gente gostar de falar brincadeiras, né? Conversar. Você é uma mulher rir. simpática. Isso não significa que a gente está dando mole para qualquer homem, entendeu? Porque a gente também se coloca no lugar da gente. A gente sabe a hora de brincar, né? E a hora que uma coisa é séria. Então, quando a hora se torna sério, a gente se coloca no lugar da gente. Por muitas vezes eles passam dos limites, achando, né, que aquilo ali já está, né, dando um brecho, né, para outras coisas, mas não é assim. Já passei por situação de uma pessoa, né, achar que eu era dele, né, quando eu era solteira. Aí eu cheguei em casa, falei com minha mãe, falei, mãe, aconteceu isso, isso. Ela falou assim, olha, sai de lá, não fica lá, entendeu? Não precisa passar por isso. Porque às vezes tem homens que eles acham que eles têm uma situação financeira boa, eles acham que eles podem conquistar uma mulher, entendeu? Por ter uma situação financeira boa, né? Achando que vão oferecer um padrão de vida melhor para aquela mulher. Mas não é assim, né? Porque primeiro a gente tem que conhecer a pessoa, né? Saber se a gente vai gostar daquela pessoa, né? Para saber se vai valer a pena. Pois é, tem casos que acabam virando obsessão. A gente está aqui falando de situações envolvendo a mulher, mas também tem um contrário, viu? O doutor João já até iniciou aqui o assunto, né? Que foi um caso que ficou muito famoso recentemente, gente, que é o quê? O da mulher que está presa por perseguir um médico. As perseguições duraram 5 anos. É inacreditável isso, né? 5 anos. A Cauara Welk chegou a ser atendida por esse médico por causa de um quadro de depressão. E a partir daí, passou a fantasiar. Segundo esse homem, né, ela dizia que vivia um relacionamento com ele. Ela o esperava na porta do trabalho, invadiu a clínica do médico, agrediu a esposa dele. Gente, são mais de 40 boletins de ocorrência contra essa jovem. O médico garante que nunca houve nada entre eles. Doutor João, qual que é a diferença aí? Quando que é uma atração? Quando que é uma obsessão? Quando que a gente consegue diferenciar? Ok, estou interessado, vou investir, mas não, já está passando do limite. Então, essa Cauara, né, o nome dela, o nome difícil, ela se enquadra num grupo que chama de perseguidores, né? Mais ou menos em 1990, lá na Califórnia, onde tem Hollywood, começaram a ter muitos perseguidores e aquilo acabou atraindo a atenção, né? E aí surgiu um grupo que estuda esses perseguidores. E aí eles agruparam mais ou menos 145 pessoas. E aí dividiram em 5 subtipos de perseguidores. O que eles têm em comum? Eles ficam fixados na busca por uma comunicação de alguém que não quer ter comunicação. Então, faz como a pessoa ali, manda muita mensagem, manda carta, escreve, rabisca na parede, às vezes compra pizza e manda entregar, outras vezes fica mandando mensagem, frequenta os mesmos lugares, se apresenta como se conhecesse, entra em contato com... Isso é um perseguidor, isso é pouco comum.
E aí dividiram em 5 subgrupos. São dos rejeitados. Os rejeitados são aqueles que receberam fora e por algum motivo se colam nessa ideia e ficam ali fixados. Os outros são os que vão em busca de afeto, que parece muito com ela, né? Ela parece ter uma crença de que é correspondida. E aí ela cria uma fantasia. Tem um terceiro grupo que são dos incompetentes, que são aqueles que não conseguem, de fato, têm uma capacidade cognitiva baixa, não conseguem entender a situação social, que a gente chama hoje de deficiência intelectual. Tem um grupo que são os ressentidos, que são aqueles raivosos, nervosos, que o ressentimento é uma coisa ruim humana, né? Você fica... eles estão em busca de uma vingança, de revanche, e tem os predadores. Os predadores são aqueles que não dão sinal e vão lá e capturam. O que se percebe, Roberta, é que tem um campo que é da obsessão, que é isso de ficar fixado mesmo, de uma restrição, e tem, no obsessivo, ele sabe que ele é rejeitado, ele sabe que aquilo não existe, mas persiste. E tem o psicótico delirante, que é aquele que acredita que de fato tenha, e aí entra no campo das psicoses, né? É claro que a justiça é que entra ali para mediar, né? A função terapêutica é acolher essas pessoas, tentar entender de onde vem esse sofrimento. E isso pode destruir o relacionamento, pode destruir uma família, porque você imagina se a esposa desse médico, se ela começa a acreditar nessa fantasia que a Kawara inventou, que ela está ali há 5 anos, gente. Sim. Essa é a verdade, essa é a palavra, infernizando a vida desse médico. A gente se pergunta, Carol, 40 boletins de ocorrência, 5 anos, não houve uma demora da justiça em agir num caso como esse? Com certeza. Até mesmo porque você, pelos vídeos que a gente verificou, você vê uma intensificação no contato, até mesmo chega no grau máximo, que é a agressão física. Então, realmente se tem que avaliar como se deu essa denúncia, como se foi comunicado, porque hoje o nosso ordenamento jurídico brasileiro ele tem algumas previsões como medidas protetivas, até mesmo caracterizando aí o stalking, que recentemente em 2021 traz novos artigos que conseguem capturar essas condutas sociais e penalizá-las. Então, hoje, se fosse o caso de acontecer, nós teríamos medidas protetivas com a finalidade de que, caso essas medidas fossem interrompidas e quebradas, se houvesse uma punição maior e até mesmo um encarceramento. Aqui nas nossas redes sociais chegou um comentário de uma telespectadora que diz: boa tarde, ontem eu passei na rua vindo do trabalho, um homem do nada, eu nunca vi esse homem, viu? Ele me chamou para ir almoçar com ele. Pode não parecer nada demais, mas com o mundo de hoje, gente, eu morri de medo, tá? E ela depois conta uma outra situação, que na rua também já passou um homem do nada chamando de gostosa lá em casa, e ela falou que detesta essas cantadas, né? Então, assim, a gente precisa diferenciar quando que é uma cantada, às vezes é uma questão, infelizmente, cultural, que a gente, né, que os homens principalmente, tá, gente? A gente não pode generalizar, tem casos que acontece com homem, tem casos que acontece com mulher, mas que a gente sabe que é da cultura masculina diante de uma sociedade patriarcada, como a gente sempre fala aqui. Mas tem situações que a gente precisa acender um alerta de se tornar algo realmente que dá medo, né? E qual é a diferença, Carol, em que momento, o que caracteriza para a gente falar assim, opa, vou acionar a polícia? Qualquer situação que causar incômodo e que acender um alerta para as mulheres, eu indico que procure. Porque, vamos lá, não é de bom tom, e até desculpa o uso da palavra, você encontrar com alguém na rua e proferir palavras como gostosa. Eu não sei em que paralelo universal se entende que isso talvez seja uma maneira de cortejar alguém. Então, inclusive, pode ser caracterizado como importunação sexual. Então, qualquer ato que, de fato, não seja consentido e vise inferiorizar aquele indivíduo, seja ele um homem ou uma mulher, mas é claro que a gente tem que acender um alerta muito para as mulheres, porque são as reais vítimas, né? Até pelos números que nós temos, é importante que qualquer ato que vise contra a dignidade sexual da pessoa, se sentindo, procure ajuda. Tá certo. Obrigada, Carol Prado, pela sua participação.
Obrigada, doutor, também, João, pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, Mayra. Boa tarde, viu?